Como produzir ração para galinha caipira? Como produzir sua própria ração? Como produzir sua própria ração? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando para mais um Clube das 11, onde todos os dias, entre 11 e 11h15 da manhã, a gente tem um vídeo, responde sua pergunta, e você pode fazer sua pergunta com o link que está aí na descrição. Você se inscreve, deixa seu e-mail, seu nome, deixa sua pergunta, porque a sua pergunta vai virar vídeo aqui, a gente vai dar uma moralzinha aqui com o seu nome, e o seu e-mail a gente vai te avisar sempre que for começar uma aula e sempre que for começar as aulas da comunidade ao vivo também. Inclusive, estamos aí, já passamos de 70 aulas, beleza? Se você quiser entrar para a comunidade, assiste o vídeo de quarta-feira, entende o que é a comunidade e depois entra lá também. Como fazer sua própria ração? É a pergunta do Arthur João. A pergunta dele foi como produzir ração localmente e nós vamos falar aqui hoje sobre isso. Primeiro, você precisa entender de nutrição. Você precisa entender como se compõe uma ração e por que você vai fazer sua ração. O primeiro entendimento, itens básicos, itens alternativos, item complementar. Então, itens básicos, normalmente, milho, soja e núcleo. Você sempre vai começar suas rações com milho, soja e núcleo, principalmente se você é iniciante. Você vai identificar uma fórmula que é a ideal aí para a sua criação, realizar as misturas e liberar a quantidade correta. É o mais aconselhável. Você usar produtos alternativos, que são alternativas ao milho, soja e núcleo, principalmente se você for iniciante, não é recomendado. Você precisa se aprofundar mais no estudo sobre nutrição e aí sim saber que produto na sua região tem o mesmo desenvolvimento. Detalhe, só vale a pena você usar uma alternativa se for mais barato e deixar a mesma característica, desenvolvimento e produção. Não adianta nada você tirar o milho e colocar outra coisa se o animal não vai produzir igual ou se essa outra coisa for mais cara que o milho. Isso é lógico, certo? Então não adianta inventar. Dá para trocar? Dá. Mas saiba que tanto o milho quanto a soja, normalmente, tudo que você usa para substituir ou o milho ou a soja, descaracteriza a sua ave ou mexe no desenvolvimento da sua ave. Se você sabe dessas duas coisas e mesmo assim muda, você já tem a consciência do desenvolvimento e produção diferente. Nada de errado com isso. Você pode reduzir o desenvolvimento se está dentro dos seus custos, sem problema nenhum. Você vai ter uma ave que vai desenvolver um pouco mais lentamente, mas com a redução do custo, você vai conseguir equiparar uma coisa para outra. Nada errado com isso, mas você precisa estudar e entender. Segunda coisa para entender sobre isso é sobre quantidades. Qual a quantidade por etapas aí que você vai ter uma criação, que você vai ter na sua criação. Então, nós temos vários vídeos no canal sobre isso. Se eu for falar de todas as fases de postura, pré-inicial, inicial, cria e recria, pré-postura 1, pré-postura 2, postura plena, queda de postura e descarte. São 8 fases. Se eu for falar de todas aqui, a gente vai demorar 2 horas. Então, deixa para as aulas da comunidade ou entra na comunidade que a gente já tem aula sobre isso lá. Se for falar com abate, pré-inicial, inicial, crescimento, engorda, terminação e abate. São 6 fases, então cada fase é uma quantidade diferente também. Depende de quantos quilos você quer que fique sua ave e depende da fase de criação e da raça que você está utilizando. Então, tem algumas variações. Entra para a comunidade que a gente tem aulas lá sobre isso. Terceira coisa, entender sobre fórmula e aí entender sobre nutrição. Normalmente, via de regra, se você utiliza aí entre 22% e 30% de soja na sua ração, você está mais ou menos equilibrado aí num padrão geral. Nunca menos do que 22, dependendo da fase. Existe fase de terminação, por exemplo, ou fase de engorda, por exemplo, você pode usar 18. E nunca mais do que 30, porque também não absorve
os nutrientes necessários é demais que o animal. Você pode chegar em 32, 34 na fase pré-inicial, mas não por muito tempo. Então, você usando essa faixa aí de 22 a 30, dependendo da fase de soja, você vai ter uma boa ração, sendo que o núcleo normalmente é 4%, mas depende muito do fabricante, e a diferença disso para 100% você usa de milho moído, beleza? Entenda sobre fatores de influência, porque existem 17 fatores de influência que pode fazer você aumentar a sua ração, diminuir sua ração ou mudar a fórmula. Que pode ser temperatura, tempo, chuva, o material que você está usando, o nível de estresse da sua ave, quantidade de comedouro, de bebedouro, espaço. Então, tudo isso influencia e tudo isso você pode aumentar ou diminuir sua ração conforme o tempo vai passando. Nós temos nosso e-book de nutrição, que eu vou deixar link na descrição, se você quiser realmente entender sobre nutrição. E nele tem 18 tabelas prontas, uma variação aí de 6 categorias, cada uma com 3 tabelas, para você entender sobre conversão alimentar, sobre fórmula, sobre quantidade e como você alimentar suas aves. Ok? Que é o e-book de nutrição, vai ter link na descrição. Um grande abraço.